Bom dia, meu nome é Danilo Sacramento e hoje nós vamos abordar nossa primeira aula de biologia do segundo ano, certo? Terminamos o primeiro ano, agora vamos trabalhar o segundo ano da maneira como ele é exposto. Eu vou organizar uma apostila, estou organizando ainda a apostila, certo? Com relação, vou terminar, já terminei ela, já a terminei dos assuntos do segundo ano e vou terminar também a parte do terceiro ano, da maneira como é organizada no livro didático. Só que a apostila que eu criar, afinal, ela não vai seguir a trajetória. Eu vou criar um procedimento evolutivo específico, um minuto, para ser um pouco mais assim palatável, de vocês aprenderem melhor os assuntos na leitura sobre os temas. Vamos lá. Nós vamos falar sobre classificação dos seres vivos, certo? Existe um tipo universal de classificação dos seres vivos que aborda o nome da espécie. Então, o padrão usado é o padrão Linneriano ou de Linneu. Linneu foi um cientista que percebeu o quanto era necessário à época do fato, você catalogar os animais, registrando-os com nome em latim. Então, o padrão é o nome do gênero em letra maiúscula e o nome da espécie em letra minúscula. Entendeu? Esse é o padrão da regra geral. Com algumas exceções. Por exemplo, se for nome de subespécie, certo? Agora vamos lá, um pouquinho de ecologia, dando umas pinceladas em ecologia. Você tem a espécie toda, no mundo todo, depois você tem uma população dessa espécie em uma determinada região, que de repente essa população ela se modificou comparada a todas as outras populações daquela espécie, transformando-se em uma subespécie. Ela ganhou uma característica diferencial. Ela tem todas as características da espécie, mas umazinha ou ela perdeu, ou ela ganhou, ou ela perdeu. Aí o que é que acontece? No padrão de nomes você tem o gênero com nome em letra maiúscula, a espécie com nome em letra minúscula, só que aí você cria outro nomezinho em letra minúscula para indicar a subespécie. Então, gênero, espécie, subespécie. É assim que se escreve nessa ordem. Certo? Como, por exemplo, o gênero Homo sapiens. Aí tem o gênero Homo, perdão, a espécie Homo sapiens. E aí tem o gênero Homo e a espécie em si, sapiens. Só que existe um termo específico chamado Homo sapiens sapiens, que é indicando o homem moderno, o homem já evoluído, o homem que sabe, entendeu? O homem o qual sabe que ele tem consciência de que sabe. Outra espécie é a Melipona quadrifaciata. Melipona quadrifaciata é uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil. Só que a Melipona quadrifaciata é uma subespécie encontrada, por exemplo, em Brejo Grande, em Sergipe, certo? O município de Brejo Grande, em Sergipe. O que acontece? O padrão linneriano ele se caracteriza por analisar a morfologia do animal e fisiologia, ou seja, a aparência. Existe uma outra classificação futuramente que vai ser filogenética, mas nós não vamos trabalhar aqui porque além dela não cair no Enem, ela também não vai ser aprofundada nesse aspecto. Ainda com a evolução da genética, quando tudo se suceder, aí sim vocês vão entender melhor essa classificação.
certo? O conceito de espécie. Espécie é o seguinte: espécie é um grupo de indivíduos dos quais eles, macho e fêmea, podem acasalar entre si e gerar prole fértil, certo? Prole fértil. Esse é o nome certo. Então, na população, machos e fêmeas acasala, gera prole fértil, porque essa prole fértil vai acasalar, independentemente se macho ou fêmea acasala com outro e gera e vai dar continuidade, perpetuar a espécie, como tem no livro A Origem das Espécies de Darwin. Então vamos lá. A classificação dos seres vivos, no contexto geral, você gera um mnemônico chamado reficofage. Entendeu? Que esse reficofage, você tem reino, filo, fico, classe e ordem, família, gênero e espécie. É exatamente assim que funciona. Reficofage. Essa organização chama-se taxonômica, classificação taxonômica. Você sabe, você vai dos domínios aqui, porque ele divide em reinos. Mas se você pega o domínio Eucária, que agora é domínio, aí você diminui para o reino dos animais, animalia, aí você vai do filo, blá, 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 até chegar na espécie Homo sapiens ou na espécie Melipona quadrifaciata. Certo? Vamos lá. Relembrando um pouco dos vírus, que eles não são considerados seres vivos, possuem uma organização celular diferenciada, não tem metabolismo próprio e permanece inerte na célula viva, certo? Até que ele desperte por encontrar algum fator favorável à reprodução dele. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Sua composição é de uma cápsula proteica e ele possui apenas um ácido nucleico, somente, ou RNA ou DNA. Se por um lado ele causa diversas doenças, certo? Em geral os vírus eles fazem isso. Por outro lado, eles aumentam a variabilidade genética da espécie. Existe um grupo de indivíduos naquela população, eles pegaram a gripe ou pegaram uma doença semelhante, seja de animais que pegaram uma gripe do grupo, alguns da espécie morreram, só que os que ficaram vão ganhar variabilidade genética para poder superar. É um mecanismo de coevolução com os vírus, de maneira com que aquele indivíduo consiga, de indivíduo a indivíduo, consiga superar as mazelas que o vírus traz. Certo? Vamos lá. Agora nós vamos falar do vírus da AIDS, certo? Conhecido como o vírus de imunodeficiência adquirida. Esse vírus da AIDS é determinado pela ação do vírus HIV, que ele é específico para humanos. O HIV ele é o vírus da imunodeficiência humana. Como é que acontece? O HIV destrói os linfócitos T, conhecidos como células CD4, certo? E é só detectado quando o corpo produzir certa quantidade de anticorpos, entre 6 semanas e 6 meses a partir do dia da infecção. Olha lá. Como é que acontece? O vírus entra hoje no corpo de uma pessoa. E daí o corpo da pessoa vai gerando o quê? Linfócitos, o exército. Lembra lá? De tecido animal, de tecido que a gente já abordou? Eles vão gerando o exército, quando eu falei de sangue. O que é que acontece? Quando eles vão formando esse exército, vai chegar um momento que vai ficar anormal e diferente para o corpo humano. O corpo todo vai, peraí,
Nossa, eu estou produzindo muito linfócito. Para que tanto exército? Que guerra é essa que nós vamos enfrentar entre 6 meses, que é um mês tem 4 semanas, um mês e meio. Você tem entre um mês e meio e 6 meses, você, se seu organismo vai achar estranho. Opa, peraí. Chegou em 7 semanas. No mínimo 6 semanas, no máximo 6 meses. Chegou em 7 semanas, eu estou produzindo muito linfócito. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguém aí que está escondido, feito um bandido escondido, furtivo, tentando destruir a defesa desse organismo. O que acontece? A detecção do vírus e esse devido combate ao vírus HIV, certo? A AIDS ela enfraquece o sistema imunológico a ponto do organismo ficar exposto a diversas outras doenças. É meio que um espião muito forte que vai destruindo todas as táticas de defesa do corpo, a ponto de não é ele quem mata, mas ele deixa a absoluta imunidade baixa, suficiente, é meio que ele baixa as porteiras para qualquer exército invadir, destruir todo o reino da natureza, da saúde, do corpo da pessoa que tiver a doença. Entendeu como é que é? E só por exemplo, existem várias, como é que eu posso dizer, vários sintomas, várias maneiras de você perceber as consequências deste vírus. Entre elas é o emagrecimento excessivo, inchaço de linfonodos e fadiga acentuada. Lembre-se que é acumulativo. Todos os sintomas precisam estar juntos. Claro que tem febre, diarreia, certo? E o indivíduo infectado ele pode desenvolver câncer, sarcoma de Kaposi, que é um específico tipo de câncer. Ele é uma doença apenas transmissível por ato libidinoso, sem uso de preservativos e transfusão de sangue, sem o cuidado adequado de seringas contaminadas. O vírus somente tem a capacidade de sobreviver por 2 horas fora do organismo. Fora do organismo só sobrevive 2 horas. No organismo ele pode acabar coexistindo, coevoluindo com aquele organismo durante uma vida inteira. Hoje não há vacina para o HIV, ou para a AIDS no caso. Todavia, há apenas remédios para reduzir a multiplicação das doenças no organismo, como por exemplo o AZT e o ritonavir, ou indinavir. Desculpe. O que é que acontece? O AZT ele inibe a enzima transcriptase reversa. É uma enzima produzida, olha lá. Aquele padrão é DNA, gera RNA que gera proteína. O que é que acontece? A proteína, que é toda enzima é uma proteína, transcriptase reversa, ela ajuda a criar, ela reversa por quê? Ela faz o caminho reverso. Ela ajuda a criar RNA, que caso aquele vírus seja vírus de DNA, ajuda a criar DNA também. Só que se for um vírus de RNA, ela só cria o RNA. O que que acontece? O objetivo é sintetizar ácido nucleico que sirva de centralização de informações para o controle do próprio vírus, para a organização do vírus. Ele não tem núcleo, fica lá espalhado dentro da cápsula proteica do vírus. O AZT serve para neutralizar. Claro que entendeu, ele não neutraliza todas as enzimas, lá, as proteínas específicas daquele vírus. Ele neutraliza um pedaço, aí o vírus se renova, aí luta lá com as células de defesa, daí se enfraquece e vai nessa briga de força e fraqueza entre organismo e vírus por um bom tempo. O ritonavir, ou indinavir, o que acontece? Ele inibe a enzima protease, ele já vai especificamente em uma enzima, o ritonavir. O AZT é geral, ele vai e inibe a enzima transcriptase reversa, específica da transcriptase reversa.
certo? Já o ritonavir ou indinavir, né, são dois tipos distintos. Os dois remédios de tratamento, eles atuam contra a enzima protease. Essa protease, ela protege a cápsula proteica do vírus, certo? Das moléculas do vírus. Olha lá. Transcriptase reversa, lembre de transcrição, que tem a ver com ácido nucleico, especialmente o DNA. Então, a transcriptase reversa, ela cria um novo ácido nucleico, seja RNA ou DNA. Agora, a protease, que protege a cápsula proteica do vírus, o que acontece? Ela fica na borda. O que esse ritonavir e indinavir fazem? Esses dois fazem, essas duas substâncias. Elas meio que prendem, elas travam. Exatamente para quê? Para que o vírus fique preso ali, não deixe soltar o seu DNA na célula que ele está parasitando. Ele lembre-se que ele é um parasita obrigatório, então ele precisa entrar numa célula, se alimentar daquela célula, utilizar-se daquela célula para se reproduzir, soltar os seus ácidos nucleicos. Só que o que acontece? O indinazir, ele inibe isso. Não vai sair, não vai soltar, não vamos deixar sair nada. Deixa ele lá, tentar se remoer por dentro, morrer ali. Enquanto que o AZT já faz o contrário. Não. Quando ele soltar, caso ele não conseguir, caso o indinazir não conseguir prender e acabar soltando, nós vamos bloquear esses ácidos nucleicos. Vamos travar com base em suas proteínas específicas de trabalho, certo? Chamado transcriptase reversa. Esses dois grupos de medicamentos juntos formam um coquetel de HIV. Todavia, há efeito colateral, que é diarreia, náusea e anemia. Como se previne AIDS? Uso de preservativo, conhecimento prévio seguro de qualidade do sangue do doador. Lembre-se da doação de sangue. A pessoa não pode ter nenhum tipo de doença do doador para passar para quem está recebendo sangue. A pessoa que vai receber sangue provavelmente está numa situação grave, precisa de ajuda. Não pode sofrer mais desse jeito. Esterilização de material cirúrgico e odontológico. Lembre-se que é mistura de sangue. Se ocorrer mistura de sangue, pode ocorrer o desenvolvimento da doença. Uma pessoa contaminada passar para quem não está contaminado. Não compartilhar material cortante ou perfurante, certo? E evitar gravidez e amamentação. Mas esse caso da gravidez deve-se evitar no sentido de, digamos assim, evitar gravidez de pessoas, ou no caso ter o relacionamento libidinoso com pessoas que estejam em situações de risco em contrair a doença, entendeu? Um parceiro ou uma parceira que você desconfie que aquela pessoa teve uma vida libidinosa muito ativa com diversos tipos de pessoa. A probabilidade de se obter uma DST e a HIV é um dos tipos, é muito maior quando o indivíduo ele tem atividades sexuais sem preservativo com pessoas, entendeu? Especificamente a AIDS, com pessoas sem nenhum tipo de noção se aquelas pessoas têm ou não a doença. A doença ela passa de um para um. Então, um indivíduo que ele vai ter relacionamento com vários, desse relacionamento, ele aumenta a probabilidade quanto maior o número de pessoas que ele não tem a menor ideia. E claro, a vida dessas outras pessoas também, de maneira desordenada, o que acontece? O indivíduo vai e pega. Muitas das vezes ele não sabe nem quem pegou.
Existem algumas DSTs que mesmo com preservativo a pessoa pode acabar pegando. Nós vamos abordar algumas doenças aqui. Não tem DST aqui mais à frente, certo? Eu vou terminar essa parte do assunto antes de começar a Reino Monera, 20 minutos. Eu vou abordar sobre a dengue rapidinho. E é exatamente isso. O risco é da vida e da saúde. A pessoa vai perdendo gradativamente a imunidade e a ponto de morrer. Entendeu? O objetivo do vírus não é matar o hospedeiro, mas até para o vírus a consequência negativa. O objetivo do vírus é enfraquecer o hospedeiro ao ponto dele não ter tanta força para se defender. Ele vai sugando, sugando. É tanto que a pessoa que tem AIDS, ela não morre literalmente de AIDS, ela morre de uma outra doença. A AIDS enfraquece o sistema imunológico, vem outra doença e invade o organismo da pessoa. Entendeu? A AIDS ela destrói o muro que protege a casa da pessoa, o organismo da pessoa. E daí, a partir disso, vem outra doença, como um bandido, um ladrão, e vai lá e rouba a saúde da pessoa. Agora vamos falar sobre a dengue. Dengue é o seguinte. Nós vamos primeiro entender sobre a Aedes aegypti, certo? Que é a espécie causadora disso. É um mosquito preto pintado de perninhas brancas que ele tem macho e fêmea. O macho ele é fitófago. Fitófago. Fito, planta. Fago, alimentar-se o quê? De algo sólido. Ou não líquido. Só que o fitófago ele se alimenta sim de líquido, certo? Só uma questão técnica do grego. Ele sim se alimenta da seiva elaborada das plantas. Já está lá elaborado, já está tudo bonitinho, bem feito, ele vai lá e ultrapassa a casca e ultrapassa parte do caule e vai sugando. As fêmeas se alimentam de quê? As fêmeas se alimentam, fazem a mesma coisa, só que nos animais que possuem sangue quente, certo? Nós endotérmicos que produzimos calor atraímos, não porque nós fazemos atrair, não porque queremos, mas o calor chama a atenção desses animais, especialmente o cheiro de sangue, que eles vão e atacam. Eles procuram as nossas veias, artérias e vasos capilares para se alimentar. E a picada da fêmea é o que acaba transmitindo a dengue. O que acontece? Em regra, a dengue não é mortal. E os seguintes sintomas desaparecem em uma semana, que é febre súbita entre 4 e 5 dias, fortes dores musculares nas articulações, manchas avermelhadas, dores de cabeça, sensação nítida de cansaço, fotofobia, lacrimação, inflamação de garganta, sangramento da boca e do nariz. Exceto quando a vítima esteja desnutrida ou debilitada, ou ainda que a dengue for do tipo hemorrágica, em que o sangramento ele é acentuado no corpo, entendeu? Causa um processo de derrame bruto na saúde humana, ao ponto do indivíduo morrer. Entendeu? Como previne? Entendeu? Vamos lá, a prevenção. Prevenção a fêmea vai se alimentar do sangue da pessoa e ela vai se alimentar porque o ciclo de vida dela é pouco, acho que 2, 3 semanas, um mês no máximo. Aí aquele indivíduo morre. O que acontece? Ele precisa se alimentar rápido, pôr rápido os ovos em um local seguro para ele, para que os ovos virem larvas e evolua para que nasça um adulto a partir daquela larva. Só que o que é que acontece? O que nós vamos fazer como prevenção disso é destruir os locais de foco, locais de nidificação. Nidificar tem relação com ninho, formar ninho, certo? Formar
locais onde os ovos de uma espécie, ou pelo menos os filhotes, ou os futuros descendentes daquela espécie, a próxima geração possa ter segurança. Nosso objetivo aqui é fazer com que isso não aconteça com o Aedes aegypti. Eliminar locais de reprodução, como água parada e acumulada, não é local literalmente de reprodução. Os insetos vão reproduzem no ar e a fêmea vai até a água e deposita os ovos. Ocorre todo um processo interno de transformação do corpo dela e ela deposita os ovos na água. Eliminar esses locais, ou seja, se você vê vasos com água, vasos de plástico, independentemente se a água está limpa ou suja, jogue fora a água no chão, espalhe, jogue numa terra em que a terra vá absorver aquela água. Não pode ser acumulada. Tampa caixas d'água, tanques e filtros de qualquer tipo de reservatório. Aquela caixa d'água lá de sua casa, que você tem a tampa, seja como for, tem que ser uma tampa que a boca ela feche de vez, certo? Sem nenhum tipo de orifício. Isso aqui é proibido. Nenhum tipo de orifício, nenhum tipo de estímulo, meio de entrada, certo? Trocar água de vasos com frequência ou substituir por terra, como eu falei que a terra ela absorve, então isso diminui a probabilidade deles colocarem ovos ali. Manter o doente em um recinto especial onde não exista mosquito, ou reduzir o número máximo de mosquitos, porque se você tem alguém doente, os insetos ali, muitas das vezes você tem indivíduos Aedes aegypti, mas eles não estão com a dengue. A pessoa doente pega a doença. A pessoa que já está doente, que veio de algum outro lugar com a doença, vai ali, tipo, um pai que trabalha longe, que viaja para trabalhar e passa uma semana fora, ou que passa 2 dias fora, vai para uma região em que, nessa região, até um dia fora mesmo, da qual há foco da dengue. Ele pega a doença, chega em casa doente, vai, resolve os problemas dele, só que está adoentado ali. E eis que mosquitos da dengue que não estavam ali, não estavam com a dengue, acabam, o Aedes aegypti acaba indo lá, a fêmea, se alimentar do sangue dele, do sangue que ela se alimenta, pega com o vírus, e das vezes que ela for se alimentar com outras pessoas, da necessidade diária dela se alimentar, porque o metabolismo de um inseto é muito alto, o que acontece? Ela vai lá e no se alimentar, ela passa pela saliva, ela passa a doença para outra pessoa sadia. E aí vai passando de pessoa a pessoa até uma população inteira humana pegar, depende uma quantidade grande e significativa de pessoas. E usa tela de proteção para impedir a passagem do mosquito em janelas. Por exemplo, na minha janela aqui em casa eu não tenho uma tela contra mosquito, a minha tela mais é contra ladrão. E infelizmente tá aí uma coisa bem perigosa, até mesmo para mim. Vamos lá, quase meia hora, credo. Tá bom, 28 minutos, obrigado pela paciência. Foi um vídeo longo, eu não esperava que fosse ser um vídeo tão longo assim. Deixe suas dúvidas no vídeo, esse é o meu primeiro vídeo do 2º ano. Vamos falar de Rhinomonera na próxima aula e dar continuidade ao assunto. E aí depois vem Rhinoprotista e tudo mais. Obrigado pela paciência, fiquem com Deus. Bom Enem, boa prova, bom vestibular, boa unidade, caso você vá fazer prova da unidade. Bom EJA, caso você vá fazer o EJA, certo agora. E bom dia, tchau, tchau.